Olá, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e abençoe a sua família, no nome de Jesus. Hoje eu quero relatar um sonho que o Senhor me deu, que eu não sou uma pessoa de sonhar, mas de um tempo para cá, de 2019 mais ou menos, até 2021, porque estamos iniciando 2022, o Senhor tem me mostrado muitos sonhos. Até então eu não entendia, e confesso que ainda estou aprendendo, mas com o passar do tempo, eu pude entender através de algumas irmãs a forma que o Senhor trabalha quando Ele nos dá sonho, qual é o propósito dele. E visando isso, e entendendo isso, foi justamente que eu fiz esse canal, para que eu viesse compartilhar com os irmãos, porque o sonho não é só apenas para mim, é para a igreja também. Antes disso, eu quero agradecer a todos os inscritos, agradecer a todos que estão compartilhando, todos aqueles que estão entrando em contato comigo. Deus abençoe vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilhe e deixe seu like. E não se esqueçam, gente, de ativar o sininho das notificações em todas, para que vocês possam receber a cada dia, toda vez que eu for colocar conteúdos novos, vocês possam receber, tá bom? Deus abençoe. Antes, eu quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, que está em Jó 21, 17 e 18, que diz assim: quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, e lhes sobrevém a sua destruição. E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Amém? Que nós possamos meditar nesta palavra aqui. Irmãos, hoje eu vim trazer aqui algo que o Senhor me mostrou, que foi no dia 5 de novembro. Eu tive um sonho, eu estava entrando em uma rua, e havia muita fumaça, quando eu comecei a entrar nessa rua, e tinha muitas casas que estavam destruídas, destelhadas, como se tivesse havido uma explosão naquele lugar. E eu entrando naquela rua, com aqueles destroços de casas, mesmo assim, eu conseguia enxergar normalmente naquele lugar, eu conseguia andar normalmente, a fumaça, nada me atrapalhava de andar naquela rua que eu estava entrando. E de repente eu vi um senhor, e esse senhor que eu avistava, ele estava em frente à sua casa. E o que me chama a atenção é que aquela casa dele era a única que estava intacta. Era uma casa muito simples, mas ela estava intacta mediante a todas que eu tinha visto, porque estavam todas destelhadas, né? Havia acontecido uma explosão mesmo naquele lugar. E eu comecei a olhar para aquele homem, e de alguma forma eu sabia que aquele homem se chamava Ezequiel. Meus irmãos, não me pergunte como eu sabia que ele se chamava Ezequiel. Eu sabia que o nome dele era Ezequiel. E eu comecei a olhar para aquele homem, era um senhor de idade, ele tinha barba branca, ele tinha um porte físico razoável pela idade dele, e em suas mãos estava uma foice e uma marreta. E ele também ele tinha algo na sua boca, como uma espécie de uma palha, que ficava na sua boca. E aquele homem, ele não me via, mas eu via ele, consegui ver algumas coisas que ele estava fazendo, e foi justamente isso que aconteceu. Algo me chamava a atenção para mim ir até ele, né, a casa dele, e assim eu segui. Quando eu segui ele, que ele entrou para a casa dele de volta, ele estava com essa marreta, essa foice, e ele tinha galhos de árvores. E ele mastigava essa palha, ele ficava mastigando essa palha, enquanto ele fazia um trabalho com aqueles galhos de árvores, com as ferramentas que ele tinha, que era a marreta e a foice. E o que ele fazia? Ele fazia cruzes, várias cruzes. Sabe, essas cruzes que geralmente as pessoas antigamente, até hoje, utilizam, só que mais simples, no caso, que ele estava fazendo. Exatamente isso, e era uma quantidade grande de cruzes que ele estava fazendo. Cruzes do mesmo tamanho, pequenas. E ali algo me chamou a atenção quando eu estava olhando para ele, mastigando, fazendo aquelas cruzes. Eu olhei para dentro de um cômodo que tinha dentro da casa, era um quarto, e ali dentro tinha uma mulher. E essa mulher, ela estava... Sabe quando você vai pegar o lençol da cama e vai levantar e abaixar para sair a poeira ou alguma coisa que tenha, algum fragmento de sujeira, alguma coisa do tipo? Justamente isso que ela estava fazendo. Ela estava levantando o lençol e abaixando. E ali eu fiquei olhando aquela mulher e de repente, dentro desse quarto, tinha uma janela. E me chamou muita atenção aquela janela. Por quê? Porque quando eu olhava para fora da janela, eu via um jardim completamente lindo. Diferente da situação quando eu entrei naquela rua, daquela casa que eu entrei. A casa estava intacta, mas a rua, as coisas, a fumaça... E naquele lugar que eu estava, no quarto, olhando para aquele jardim, nada, estava tudo muito bonito. Era um céu lindo, azul, uma grama muito bonita, verde. E só que o que me chamava a atenção era que aquela grama verde, ela era tão bonita, mas quando eu olhei assim,
com mais detalhe, eu percebi que ela era uma grama que não era verdadeira. Não era verdadeira. Parecia ser, mas não era. Adiante disso, que eu fiquei olhando, eu comecei a olhar para o céu. Olhei para o céu e comecei a ver uma quantidade de pássaros que vinha para aquele jardim. Eu achava que era pássaros, até pensei que era borboleta e me encantava em ver aquela cena, olhando para o céu. Só que quando aqueles pássaros se aproximavam daquele jardim, eu comecei a ver que não eram pássaros, eram umas cegonhas. Sabe aquelas cegonhas que a gente vê em desenho animado? Trazendo o bebê? Exatamente isso. Eu via cegonhas vindo, em seu bico tinha uns lençóis e dentro dos lençóis, segurando em seu bico, havia bebês. E elas pegavam aqueles bebês e colocavam naqueles jardins. Só que quando acontecia isso, aqueles bebês eram transformados em desenhos animados. Desenhos animados. Não me pergunte o porquê, eu não estava entendendo, mas estava tão diferente, algo surreal, daquilo que o Senhor estava me mostrando, que depois é que a gente vai entender o que significa. E aqueles bebês eram transformados em desenhos animados. Após isso, eu via um funil. Esse funil, por dentro dele entrava algo, como se fosse um vento. Depois esse vento começava a ganhar uma proporção muito grande. Muito grande, muito grande, como se fosse um tsunami. E crescia, 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 e em volta dele havia lençóis brancos que acompanhavam aquele redemoinho em círculos. E foi exatamente isso que o Senhor me mostrou neste sonho. E ali naquele momento, quando eu vi aquele redemoinho, aquela proporção muito grande, eu entendi que são pessoas que vão passar no funil, que foi o que aconteceu, né? E que iria acontecer várias coisas, tempestades, maremotos, tudo isso que a Bíblia descreve em Mateus 24. Então foi este o sonho que o Senhor me mostrou no dia 5 de novembro de 2021. Aí você me pergunta, irmã Meire, o que quer dizer? Irmãos, você que está aqui me ouvindo, peça ao Senhor discernimento e sabedoria para que você possa interpretar os sonhos. Porque a gente às vezes não compreende com os nossos olhos carnais, mas se a gente olhar com os nossos olhos espirituais, a gente vai saber que tudo isso já está acontecendo. Então é exatamente isso que o Senhor me mostrou. Eu quero deixar aqui relatado, registrado, para que eu e os irmãos possamos orar acerca dessas coisas que estão acontecendo, sim, porque já está acontecendo. A Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem. E realmente a gente já está vendo muitos terremotos, a gente está vendo maremotos, a gente está vendo guerras, rumores de guerras, fomes. A gente está vendo essas doenças que estão acontecendo, essas epidemias. Tudo isso está descrito na palavra do Senhor. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então não adianta, irmãos. É tempo da gente se consertar, é tempo da gente se preparar, sabe? Porque os dias se aproximam, a nossa redenção está próxima e os sinais estão aí. E Deus não está apenas mostrando para mim, Deus está mostrando para muitas pessoas de diversas formas. E tudo isso Deus está avisando, Deus está alertando. Então que nós possamos nos preparar a cada dia mais. Que Deus abençoe a cada um. Compartilhe, deixe seu like. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém.